há movimentos de doença que não são ligados a causa e efeito. São movimentos que querem ser feitos em nós, que querem ser complementados em nós. Na visão sistêmica, nós também vemos, e a visão sistêmica é aquela que vê a forma como nós nos conectamos à nossa família biológica e à nossa família de origem, através de vínculos de amor muito profundo que a constelação familiar nos revela. Esta visão sistêmica nos mostra que muitos adoecimentos também estão ligados a movimentos da família inteira. Uma pessoa com uma característica constela movimentos do sistema inteiro. Porque às vezes o que precisa ser feito ou complementado é no sistema e não apenas no indivíduo. Às vezes o indivíduo está a serviço de algo no sistema, reincluindo algo que foi excluído, invertendo a ordem, tantas outras questões mais que são complexas e demandariam de tempo aqui para a gente poder explicar. Mas basta aqui que eu anuncie que existem esses movimentos que não representam causa e efeito, estão ligados à fenomenologia. Então, dentro da visão sistêmica, por exemplo, nós não nos preocupamos em ficar linkando causa e efeito, mas sim em ver para onde olha a alma do cliente através daquela doença. Essa linguagem é muito bonita. Para onde olha a minha alma através desse sintoma? Isso significa que movimento quer ser feito em mim? Que movimento está sendo feito em mim através deste sintoma ou desta doença? E assim se pode olhar de uma forma muito mais ampla e muito mais alargada para uma realidade. Me expliquei bem, gente? Alguma dúvida? Nós temos aí 10 minutinhos, dá tempo de responder alguma coisinha. Eu não acredito nisso, não. Eu entendo esse princípio que está sendo dito, mas ele é um princípio fatalista. Né? Como se dissesse assim, você está submetido a isso e você não tem opção. Não. Eu posso falar, não, é assim mesmo que é dito. Só que eu vou falar essa mesma coisa de uma outra forma. Vou dizer assim, olha, este desafio que você vive é uma predisposição que você traz do passado. Você escolheu esta prova porque antes você abusou de alguma questão e solicitou que agora te fosse mais desafiador. Isto quer despertar em você a força do seu coração, que é capaz de transformar tudo isso. Entende? É outro contexto. Não significa resigne-se com isso, você vai sofrer a vida inteira. Significa tem um sentido útil isso que você está vivendo. Olhe para os desafios que você está vivendo e pergunte qual é a força, a virtude e a potência que isso quer desenvolver em mim. E ative. Talvez você se livre disso mais rápido do que pensa. Afinal de contas, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, uma dor só permanece enquanto ela tem a função pedagógica necessária. Aproveitando a respeito da depressão, eu tenho uma amiga que já toma remédio há 10 anos. E ela quer parar. Só que a visão não é... Assim, nem todo mundo pensa da mesma forma, mesmo dentro da área. Como é uma doença muito mal compreendida, eu percebo que tem psicólogos, médicos que falam, não tem que tomar, eu não tomei, você para. Tem. Eles não sabem, então, que tem essa leve moderada reativa por algum gatilho. Não, na verdade até sabem, mas é porque tem diferentes visões mesmo, né? E no campo da psicologia e da medicina tem uma disputa. Sabe, de vez em quando os psicólogos dizem assim, não toma remédio não, suporta esse sintoma. Você vai ter que aguentar. Então tem psicólogos que reagem assim. Assim como tem médicos que falam, não, isso daí é só remédio, precisa fazer psicoterapia não. Né? Que é também um outro equívoco igual. Mas tem psicólogos que também intrometem no tratamento médico e eles mesmos prescrevem o medicamento. Né? Sobretudo quando está trazendo angústia para o próprio terapeuta lidar com as limitações do movimento do outro. Aí o terapeuta prescreve para o paciente, mas na verdade quem devia tomar é o terapeuta. Porque é ele que não está suportando o sofrimento do outro. É ele que precisa que o outro melhore.
É ele que não aguenta mais o outro daquele jeito. Não é? Então, assim, todos os dois são necessários. Medicamentos são necessários, psicoterapia é necessária. O que a gente precisa é de respeito e trabalho em equipe. E trabalho em equipe demanda respeito. Cada um se ajudar, né? Pode ser. Uhum. É, corresponsabilidade. Então, e nem sempre esse quadro é claro, sabe? Nem sempre o quadro é claro se o paciente precisa de remédio ou não precisa. Às vezes, numa consulta, o paciente parece estar afundado numa coisa, na consulta seguinte ele já volta num grande movimento reativo que modificou toda aquela realidade. Então, muitas vezes, isso demanda a observação e um acompanhamento no tempo, né? E isso para o paciente que vai, porque aquele também que começa, vai uma das consultas e larga o tratamento e vai se automedicar, né? A quantidade de paciente que vai, pega uma receita e fica repetindo aquela receita um ano e volta lá depois de um ano. Tomei essa receita esse ano inteiro. Que o meu amigo continuou me dando, né? Assim, ele larga o processo terapêutico mais profundo. No fundo, que é só o alívio do sintoma. Você levantar a mão, não? Sim. Se a pessoa fumou por pouco tempo e teve tempo dentro dessa encarnação para poder fazer uma regeneração tecidual no corpo físico e um comportamento que exonera, sadio, que vai exonerando do corpo astral, se libera desta carga. Também se é uma carga pequena, às vezes com tratamentos magnéticos no plano espiritual, no período entre encarnações, também consegue ser exonerado. E isso se o espírito der campo mental para o socorro espiritual e sintonia com os benfeitores. Porque muitas vezes, no processo do desencarne, a gente fica preso nas nossas angústias e nas coisas não resolvidas dentro de nós. E acaba não abrindo campo para o socorro. Então, depende de vários fatores, mas isso pode ser tratado na encarnação, durante a encarnação ou na reencarnação. Tá? Sim. Mas eu não diria que é só a espiritualidade, não. A espiritualidade, se a pessoa tiver abertura, ela tem uma amplidão de percepção, de pensamento. Mas, por exemplo, com a constelação familiar, isso daí também é muito bem abordado, sem precisar entrar em questão religiosa específica e entrando num nível espiritual profundo, mas espiritual aqui no sentido daquilo que pertence ao sentimento mais profundo, à alma, não espiritual no sentido que envolve espírito, né? Existem várias técnicas terapêuticas. Então, até o próprio Jung também, né? Para cada paciente a gente precisa de um arsenal terapêutico específico, né? Sim, Dani. Muito legal. Vocês ouviram a pergunta, né? Ela é paliativista, trabalha com pessoas em fase terminal biológica, né? Em fase de tratamento das outras dores. E como é que lida, né? Como é que dá esperança, como é que é o processo de autocura aí. É interessante entender que a morte não é o oposto de vida. O oposto de vida é nascimento. O oposto de morte é nascimento. Morte faz parte da vida. A morte é um processo dentro da vida. Então, ao lidar com a morte, nós não estamos lutando contra a vida. Nós estamos trabalhando a favor da vida. Isso. Mas a questão toda é o jovem, principalmente o jovem. Isso. Ele não consegue ver essa vida depois. Isso. A gente não precisa matar a esperança dele, não. A gente pode lidar com a esperança. Da cura espiritual, por exemplo? Se ele tiver abertura para isso. Nós vamos trabalhando com o paciente de acordo com o nível de consciência que ele dá conta de suportar. Porque senão se torna uma violência. E ele acaba fazer ele aceitar algo que ele não está preparado. Se ele quer viver de tudo quanto é jeito, mas ele está na beira da morte, e você dá uma sugestão disso, mas ele demonstra ter uma reação defensiva, ali está na fase do luto, da negação, né? E não está apto, que é a maioria, sobretudo no jovem, então nós vamos lidando com as hipóteses, né, daquilo que é possível, trabalhando talvez com outros instrumentos que não sejam racionais, como, por exemplo, com a arte-terapia,
como, por exemplo, com outras instrumentações que saem da elaboração cognitiva e permite que o sentimento se expresse de outras maneiras. Assim, você pode acessar um outro nível e trabalhar de uma forma indireta sem que você tenha que forçar aquela porta. Me lembrei, por exemplo, não é uma situação de terminal, mas eu me lembrei de um caso, quando eu era estudante de medicina, eu fui visitar uma amiga que estava no pronto atendimento e ela estava no estágio de sutura. E na hora que eu cheguei lá, eu ouvi uma gritaria. Fui ver o que era a gritaria, era um menino de uns 9, 10 anos sendo contido para fazer uma sutura de um corte na testa. A gente faz isso de uma forma muito delicada nos hospitais. A gente bota um lençol, bota a criança só com a cabeça para fora e envolve o menino igual uma múmia. É um processo nada traumático. Ele estava mumificado, segurado por 4 adultos, se debatendo sem ninguém conseguir controlá-lo. Naturalmente, um desespero. E ele gritava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu cheguei perto, achei aquilo estranho, falei, uma criança dessa não grita, eu vou morrer. Tem alguma coisa acontecendo, né? É só um corte na testa. Então, tinha uma tia do lado, eu perguntei para ela, tem alguma coisa acontecendo na vida dessa criança? E ela falou comigo, ela falou, não. Aí pensou um pouquinho e falou, não, na verdade tem. Ele está perdendo uma tia muito querida, está no hospital com câncer terminal. Na hora que ela falou isso, ele soltou o corpo, começou a chorar calma e sentidamente e começou a dizer, eu não quero que ela morra. Então nós percebemos ali claramente, na verdade, que se tratava da dor dele, da perda da tia. Quem iria morrer era a tia e não ele. Mas aí ele perdeu toda a resistência. Começou a chorar sentido, deixou fazer a sutura e eu esperei acabar a sutura. Na hora que acabou a sutura, ele sentado na maca, eles ainda fazendo curativa, eu falei com ele assim, você já viu um fósforo? E ele disse, já. Aí eu falei assim, o que acontece quando a gente queima um fósforo? Perguntei à família, eles falaram que a família era católica. E ele disse assim, o fósforo queima. E sai, aí, o que sai? Ele sai uma fumacinha. Aí eu falei, vou te contar um segredo. Aí ele, qual? Mas você não conta para ninguém. Aí ele, tá bom, as crianças adoram segredo. Eu disse para ele, nós somos igual o palito de fósforo. Quando a gente morre, é igual o palito de fósforo queimando. Sai uma fumacinha. E essa fumacinha é o que nós somos. A gente continua vivo. Sabe a sua titia? Vai continuar viva. E ele abriu um sorriso daqui até aqui. Só o corpo que morre. Titia vai ser viva para sempre. Sabe o que mais? Vai te amar para sempre. E você também. Mas eu estou vendo que esse amor que você tem por ela é muito grande, não é? Ele fez assim. Aí eu falei, então vamos imaginar que esse amor é um bolo. Ele é tão grande que você não aguenta ficar com ele sozinho dentro de você. Então, vou te propor 2 coisas. Você topa? Ele, topa. Eu disse para ele, então você vai escrever uma carta para a titia, falando para ela de todo o seu amor. Porque ele era criança, ele não podia visitá-la no CTI. Você vai escrever a carta e mandar para ela. E esse amor que você tem por ela, esse bolo, você vai dividir num monte de pedacinhos para você depois dar para cada pessoa em homenagem a ela. Assim você vai continuar amando-a, mesmo quando o corpo dela morrer. Ele sorriu e me abraçou. Então a gente tem que ter, às vezes, sensibilidade para perceber a linguagem subjetiva que está por trás do sintoma. Às vezes ele está dizendo, eu não quero morrer, eu vou curar, não porque não perceba que vai morrer, mas porque às vezes precisa lutar. E às vezes não é que precisa lutar por ele, às vezes precisa lutar porque acha que a mãe não suporta, porque acha que o pai não dá conta, porque acha que a namorada não vai dar conta, ou qualquer outra coisa. E aí fica aquela dualidade de uma parte que sabe que estou indo, outra parte não quero ir, e nós podemos lidar com as duas. Sim, pode existir as duas dentro de você. Sim, nós podemos pensar na possibilidade disso acontecer, e sim, nós podemos lutar até o fim para que não aconteça. E podemos te dar o maior conforto, né, dentro da dor total. A dor psicológica, a dor emocional, a dor física, a dor social, a dor espiritual.
né, fazendo o processo da paliação, que é um cuidado profundo, não é uma pouca coisa, como às vezes o preconceito médico quer ver, é ao contrário muito grande que faz pela pessoa enquanto ela está vivendo aquilo. E se aquele espírito necessita desencarnar daquele processo, nós, dentro da visão espírita, compreendemos que a morte é cura.